Start recording. Começou, né? Vocês estão vendo que está gravando aí? Sim. Para mim está aparecendo também. Da outra vez eu cliquei, vocês até comentaram, eu cliquei, não sei por que não gravou, não chegou nada para mim. Bom, então vamos começar. Eu vou abrir aqui a primeira parte da aula. Vocês estão enxergando? Sim. Okay? Então, tá bom. Então, vamos lá. Nessa primeira parte da aula, é uma parte mais prática também, tá? Eu queria mostrar para vocês só a sequência de coleta, porque vocês vão entrar no internato e vocês vão ter que coletar exame, tá? Isso é da nossa prática, tá? Então, só a ordem dos tubos de coleta, tá? Porque se vocês coletarem o de heparina antes, vocês podem contaminar com a mesma seringa, tá bom? Vocês podem contaminando com heparina os outros tubos. Então, primeiro vocês coletam de citrato, depois o preto, que é o do VHS, depois o tubo seco aqui, o vermelhinho, depois o tubo com soro, depois o tubo de heparina e depois o tubo de hemograma, tá bom? Essa é a sequência que vocês precisam fazer. Bom, para a coleta de exame de coagulação, a fase que a gente chama de pré-analítica, que é essa fase da coleta, ela é muito importante, tá? Se vocês, por exemplo, garrotearem o braço do paciente de vocês várias vezes, ou furarem o paciente várias vezes, vocês ativam a cascata de coagulação. E aí vocês podem ter interferência nos tempos de coagulação, tudo bem? Então, o ideal é que essa fase pré-analítica seja feita por pessoas adequadamente treinadas, tá? Em que você não tenha que ficar tendo que repetir exame por conta disso, tá? Um outro problema que a gente tem é que, às vezes, o pessoal sai do laboratório fazendo coleta e eles vão no hospital inteiro. Então, aquele primeiro paciente que fez uma coleta de teste de coagulação, às vezes, até chegar no laboratório, leva 8, 10 horas. Isso também pode interferir no teste de coagulação, tá? Primeira mensagem que eu vou deixar para vocês aqui, um teste de coagulação que não está batendo, repitam, tá? E peçam, diz assim, olha, vai na central, no laboratório onde é feito, que em vez de você ir num local periférico, vai na central onde é feita e faz o exame exatamente no local em que deve ser coletado para a gente tirar um pouquinho esse problema da fase pré-analítica, tá? Então, aqui, segundo o CLSI, é obrigatória a coleta do tubo de descarte ou um tubo sem ativador de coágulo antes do tubo de citrato, que é o tubo de tampa azul, tá? Quando este for destinado à realização de alguns testes específicos de coagulação, como proteína C, proteína S, anticoagulante lúpico, evitando-se assim interferência da tromboplastina tecidual. Esse primeiro tubo pode ser um outro tubo de citrato, tá? Quando também houver a necessidade de coleta de sangue para exames básicos de coagulação, como o tempo de protrombina, tromboplastina parcial e fibrinogênio. O de tampa azul é o que a gente costuma coletar o coagulograma, tá? Para esses exames de TP e TTPA, não é necessária a coleta de um tubo de descarte, a não ser que a coleta esteja sendo realizada com o scalp. Bom, então, fase pré-analítica da coleta do coagulograma. Atenção, é necessário um jejum, geralmente 1 hora igual a 4 horas. É óbvio que uma situação de emergência a gente não exige esse tipo de jejum. Ela deve ser atraumática, primeira tentativa, um garroteamento rápido, inferior a 1 minuto. Tá? A coleta em cilindro de plástico, tá? Vocês usam a porção central do sangue para o teste, porque o das bordas também pode sofrer alteração. Coleta em sistema a vácuo, tá? O primeiro tubo sem anticoagulante ou com citrato, que vai ser desprezado, o segundo tubo com citrato, que vai ser processado. Homogeneizar rapidamente por inversão, que é isso aqui que a gente faz. Não é fazer assim com o tubo, é virar devagarzinho, tá? E não coletar de vias intravenosas com solução de heparina. Isso é uma outra coisa que acontece muito em UTI. O pessoal vai lá, pega um catéter que está heparinizado, coleta o exame de coagulação e já vem com heparina juntos, também interfere no teste,
Bom, aí estão os 2 tubos de citrato, o pediátrico e o de adulto, tá? Vocês observem que os conteúdos de citrato são em quantidades diferentes. Existe uma marquinha aqui no tubo, quando vocês forem preencher, vocês devem preencher com sangue idealmente até a marquinha, para que fique a quantidade de sangue proporcional à quantidade de anticoagulante, isso também interfere no exame, tá? Então, a proporção de sangue para o anticoagulante vai ser de 9:1, uma proporção desrespeitada, vocês vão ter testes inadequados. Lembrar que em pacientes com polistemia, que é uma doença hematológica, vocês têm aumento da série vermelha do sangue, principalmente no exame de sangue, vocês têm diminuição do volume plasmático e aí vocês podem ter um falso prolongamento do TTPA. E existe uma continha para a gente corrigir a quantidade de citrato do tubo. Vou falar para vocês que na prática a gente usa muito pouco isso aqui. Bom, o TP, que é o tempo de protrombina, ele deve ser centrifugado ou não a 18 a 24 graus, mas o mais importante, eu botei em azul para vocês, a gente deve fazer a realização do teste em até 24 horas da coleta, tá? No caso do TTPA, ele deve ser testado em até 4 horas da coleta. No caso do TT, proteína C, fator 5, fator 8, também até 4 horas da coleta. Por isso que eu estou falando para vocês que esse negócio do pessoal que passa coletando o hospital todo e depois chega no laboratório, dá muito mais que 4 horas, tá? Então, às vezes, é só isso que está interferindo no exame alterado. Bom, em relação a medicações, tá? Então, medicações podem interferir também nos tempos de coagulação. Coloquei aqui para vocês algumas. A varfarina, que a gente usa muito, que é um antagonista de vitamina K, ele é um anticoagulante. Vocês vão ver a gente usando muito no paciente que teve trombose. Ele aumenta o TP e pode aumentar o TTPA. As heparinas aumentam principalmente o TTPA. Os inibidores diretos da trombina podem aumentar os 2 tempos. Tá? E os inibidores diretos do fator 10, como por exemplo a apixabana e rivaroxabana, também podem aumentar os 2 tempos. Tá? Então, assim, eu vejo um erro que eu vejo muito, o paciente usa de xarelto, que é o rivaroxabana, o pessoal pedindo tempo de coagulação. Vai vir alterado, tá? Então, a gente não, ou pedindo pesquisa de anticoagulante loop, que funciona como um TTPA em uso de xarelto, tá? Então lembrar de checar as medicações dos pacientes, porque elas interferem também nos tempos de coagulação, tá? Outras situações que interferem, lipemia, hiperbilirrubinemia, hemólise, a polistemia, eu já comentei com vocês. O tempo de protrombina, TP ou TAP, que vocês vão ver a gente falar muito, ele avalia a via extrínseca da coagulação, é essa via que está aqui em azul na bolinha, tá? Então, quem está sozinho nessa via é o fator 7, tá? O fator 10, 5 e 2 são da via comum, tudo bem? Então, um alargamento isolado do TP pode ser só uma alteração do fator 7. E o fator 7, lembrem-se que é um fator dependente de vitamina K, tá? Então, o que a gente faz? Como é que a gente faz um TP? A gente coloca in vitro, tá? A tromboplastina, contendo fosfolípides, tá? Coloca o plasma com as plaquetas com citrato, com as plaquetas no citrato do paciente, tá? Coloca cálcio e mede em quanto tempo essa via é ativada e faz um coágulo, tá? Então, se a gente tem alargamento do TP, a gente pode ter deficiência isolada do 7, deficiência adquirida do 7, deficiência leve de vitamina K, hepatopatia, uso de varfarina, inibidor do fator 7, tá? E falsamente aqui a policitemia. Então, lembrar que a vitamina K é cofator da carboxilase na geração do ácido gama-carboxiglutâmico. Se vocês observarem aqui a via do ácido glutâmico e carboxilutâmico, tá? A gente vai ter que os fatores 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S, usam essa via aqui para se montar em cima da cascata de coagulação, tá? Por isso que quando a gente tem uso de varfarina, por exemplo, que é um antagonista de vitamina K, que inibe o fator 2, 7, 9, 10, tá? Vocês podem ter alteração desses fatores e alteração também da proteína C e da proteína S, tá? Então, não é adequado a gente fazer avaliação desses fatores em uso da medicação. A varfarina, ela é monitorada por um índice chamado INR, que é um índice internacional,
que foi criado para a gente falar a mesma língua no mundo todo com os pacientes que estão anticoagulados com a varfarina. Então, um paciente que teve trombose, ele deve manter o INR entre 2 e 3. Tá? Acima disso, ele tem risco de sangramento, abaixo disso, ele tem risco de não estar bem anticoagulado e ter uma retrombose, ou uma progressão da trombose. Então, vocês vão ver o INR vindo junto no exame do TP, vem o TP em segundos, vem o TP do controle, pode vir o TP também percentual, e embaixo vem o INR, tá? Bom, o TTPA, ele vai ver essa via aqui, que está em vermelhinho, tá? Que vai aqui desde o fator 12 até o fator 2. Observem que também tem uma via comum com a via do fator, a via extrínseca, que tá, de novo 10, 5 e 2, mas que participam apenas da via do TTPA, o sistema de contato, que é o fator 12, a pré-caliquerina, o cininogênio de alto peso molecular, o fator 11, o 9 e o 8, tá? Então, alargamentos isolados desse tempo podem ter relação com o sistema de contato, com o fator 11, o 9 ou 8, e aqui entram as 3 hemofilias. Deficiência do 8, hemofilia A, deficiência do 9, hemofilia B, deficiência do 11, hemofilia C, tá bom? Bom, mesma coisa do outro, a gente vai simular in vitro fatores ativadores, a gente coloca o caulin, que simula o sistema de contatos, fosfolípides e cálcio via cefalina, tá? Induz o plasma do paciente, nesse caso pobre em plaqueta, e a gente vê em quanto tempo forma o coágulo, tá? E aí, assim é feito um teste funcional, tá? Assim é feito, então, o TTPA. Sempre que a gente tiver um tempo de coagulação alargado, a gente tem que avaliar se esse tempo de coagulação está alargado, porque a gente tem falta de fator de coagulação, ou porque o paciente fez um anticorpo contra o fator. O anticorpo contra o fator, ele é chamado de inibidor, tá? Então, como é que a gente faz? Vocês estão avaliando um paciente que vem com TP e um TTPA alargado, ou um TTPA alargado. Vamos pegar o TTPA. Esse paciente, a primeira coisa que vocês vão pensar é se foi coletado direito, que foi a primeira parte que a gente comentou. Vocês repetem o TP, ou o TTPA, tá? Não, realmente foi coletado direito, o TTPA está alargado. Então, se o TTPA está alargado, o próximo ponto do nosso raciocínio é fazer o teste da mistura, também chamado teste da diluição a 50%. Vocês vão pegar metade da sua mistura, vai ser com o pool de plasma de doadores normais, porque eles têm fatores de coagulação normal, e metade da mistura vai ser com o pool do paciente. Então, vocês pegam o plasma do paciente com plasma de doadores normais, misturam e recalculam aquele tempo de coagulação, tá? Se o paciente não tinha fator, no que eu coloco o fator dos doadores, o tempo normaliza, tudo bem? Se o paciente tinha anticorpo contra fator, no que eu coloco o fator dos doadores, o anticorpo que está no plasma do paciente neutraliza, tá? Os fatores de coagulação dos doadores e o tempo continua alargado, tá? Então, com esse raciocínio fácil, rápido, a gente consegue pensar se é uma coisa ou outra que está acontecendo, tá? Então, a gente pega de novo 50% de plasma normal do pool de doadores, 50% de plasma do paciente, repete o TTPA e pergunta: corrigiu? Corrigiu. Então, era deficiência de fator de coagulação. Não corrigiu a presença de inibidor, tá? Existem inibidores específicos, quando o fator, por exemplo, um inibidor direcionado do fator 8, inibidor direcionado do fator 11, e existem os não específicos, como, por exemplo, os da síndrome de anticorpo antifosfolípico como anticoagulante lúpico. Lembrar que o inibidor mais comum que a gente costuma pegar, e provavelmente o único dosado mesmo no Brasil, é o inibidor do fator 8, tá? Ele não prolonga de imediato o tempo de coagulação, mas vocês precisam incubar ele a 37 graus por mais ou menos 2 horas para que a gente veja que o TTPA alarga. Então, ele tem essa nuance específica dele. Bom, o lupus anticoagulante, que é um teste que a gente usa ele é um dos critérios da síndrome de anticorpo antifosfolípide, então vocês vão fazer muito esse teste para avaliação de causa de trombose, tá? Ele, na verdade, ele funciona como um TTPA, tá? Por isso que eu falei para vocês que não faz sentido, se vocês estão usando uma medicação que alarga TTPA, pedir um lupus anticoagulante. Vocês têm que tirar essa medicação e aí fazer o teste, tá? Então, como é que ele é feito? Vocês fazem um teste com baixa quantidade de fosfolípides, então,
dois testes, né? O TTPA e o veneno de víbora de Russell, tá? Vocês veem se o TTPA prolonga e se o veneno de víbora de Russell prolonga. Aí vocês fazem, repetem aqui um teste de um tempo de trombina, adicionam uma heparina para neutralizar, repetem o TTPA, tá? E vê se tem o lúpico ou não, tá? Se ele está prolongado, passa a fazer também o veneno de víbora de Russell, faz um TTPA ou um veneno de víbora de Russell com o teste da mistura, vê se ele corrige e vê se ele não corrige, tá? Se ele não corrige, vocês fazem um teste confirmatório de fosfolípide, e aí vê se está positivo, o lúpus coagulante está positivo, ou se ele está negativo, o lúpus anticoagulante, então, aqui estaria negativo, tá? Bom, na verdade, funciona como um TTPA. Causas de prolongamento isolado do TTPA pode ser herdado, deficiência do fator 7, 9, 11, a gente já comentou, que são as hemofilias, deficiência de fator 12, precaricreína e sinogênio. Não há sangramento clínico quando vocês têm deficiência de sistema de contato, só vai ter o alargamento do exame de coagulação. Doença de von Willebrand, lembrem-se que o fator de von Willebrand carreia o fator 8 da coagulação, então se vocês têm uma deficiência do fator de von Willebrand, vocês vão carregar menos 8 também, e pode ser adquirido, administração de heparina, inibidores, que são anticorpos adquiridos com os fatores específicos da via, doença de von Willebrand adquirida, e o próprio anticoagulante lúpico que a gente vê na doença autoimune com a síndrome de anticorpo antifosfolípide. Se vocês tiverem alargamento de TP e TTPA ao mesmo tempo, tá? A gente pode pensar nos defeitos de via comum, nas hepatopatias, na coagulação intravascular disseminada, e eventualmente também deficiência de vitamina K, que vai acabar pegando as duas vias. Lembrem-se que os fatores dependentes de vitamina K são os 2, 7, 9 e 10. Tá? Bom, aqui era só uma introdução de exames, tá? Porque eu vou usar alguns exames, senão vocês não vão seguir. Bom, vamos para começar a aula. Professora? Diga. A senhora colocou esses slides na pasta, não, né? Ainda Vai não, colocar depois eu coloco para vocês. Tá, obrigado. Então, eu preferi comentar os tipos de exames que a gente tem, porque quem não conhece já se familiariza com os termos, tá bom? TP, TTPA, anticoagulante lúpico, enfim, inibidor. Aí vocês já vão se familiarizando com os termos e lembrar dessa fase pré-analítica que é muito importante, que às vezes interfere diretamente nos resultados dos exames. Eu já tive caso de paciente que passou a vida toda com carteirinha dizendo que tinha uma determinada alteração de coagulação, e quando você repete os exames, na verdade, ele não tinha absolutamente nada, tá? Deixa eu projetar aqui para vocês. Essa segunda parte da aula, a gente vai falar sobre os distúrbios de hemostasia primária, ou seja, eles vão estar relacionados principalmente, então, com as plaquetas, tá? Tanto uma deficiência quantitativa quanto qualitativa das plaquetas, a gente pode ter esse tipo de alteração. Então, vamos começar. Vocês estão vendo ou não? Acho que não, né? Peraí. Não. Apareceu? Aham. Bom, então vamos começar aqui com o primeiro casinho clínico, tá? Então, é um homem de 68 anos que ele foi encaminhado para avaliação de um aumento de manchas roxas, principalmente no antebraço, que está acontecendo nos últimos 3 meses. Ele restaura carros antigos, como hobby, e crê que traumas associados com esse trabalho possam ter causado as contusões, apesar de não se recordar de ter machucado. Então, caso de equimoses superficiais, atraumáticas, provavelmente, tá? Negues pistache, melena, que é sangramento nas fezes, ou outro evidência de sangramento sistêmico.
De antecedente, esse paciente utilizava apenas um inibidor da ECA, tá? E tomava um suplemento com óleo de peixe e vitamina C. Como é que vocês investigam um paciente para você que chega para vocês queixando de equimoses superficiais? Que exame vocês pedem? Vamos lá? TPA? Calortes? Cara, Ainda não. qual que é a diferença da clínica de um distúrbio de hemostasia primária para um distúrbio de hemostasia secundária? No distúrbio da primária, você tem um sangramento logo no início da lesão, e no da secundária você tem uma cicatrização e depois ela volta a sangrar? Isso é um dos fatores que diferenciam, perfeito, tá? E clinicamente, equimose superficial é distúrbio de hemostasia primária ou secundária? Petec é distúrbio de hemostasia primária ou secundária? Hematomas profundos, distúrbio de hemostasia primária ou secundária? Eu acredito que seja secundária. Então, equimoses superficiais e petec são distúrbio de hemostasia primária, tá? Hematomas profundos, derrames com sangramentos cavitários, são distúrbio de hemostasia secundária. Então, esse paciente, ele tem umas petequiazinhas e tem umas equimoses superficiais, tá? Então, só comparando aqui, à esquerda vocês observam a clínica de distúrbio de hemostasia primária, que são sangramento cutâneo mucoso, geralmente superficiais. Então, aqui essas equimoses, como nesse caso, alguns sangramentos lapiais, petequias e púrpuras, e esse sangramento conjuntival, tá? Sangramentos secundários, como, por exemplo, aqui uma hemartrose num paciente hemofílico, vocês estão observando o joelho, é um sangramento intracavitar, né, na cavidade articular, e grandes hematomas, como nesse caso aqui de baixo, num paciente com coagulação intravascular disseminada, tá bom? Então, clinicamente, olhando o seu paciente, você já tem que pensar. Então, voltando, esse paciente tem apenas coisas superficiais na pele, leves, primário ou secundário? Primária. Primário, tá? Primário, eu começo com TP e TTPA ou eu começo pedindo uma plaqueta? Hemograma, né? Contagem de plaqueta. Plaqueta. Uhum. Então, a pergunta é, a plaqueta desse paciente é normal? Essa é a primeira pergunta, tá bom? Bom, uma outra coisa que é importante eu comentar aqui com vocês é a questão das púrpuras, tá? Existem as púrpuras palpáveis e as púrpuras impalpáveis. As púrpuras associadas à plaquetopenia de causa hematológica, tá? Por plaqueta baixa, é não palpável. Quando vocês passam a mão na pele do paciente, em cima da púrpura, vocês não sentem ela. E as plaquetas estão diminuídas, tá? Quando vocês têm uma púrpura palpável, que vocês passam a mão e vocês sentem aquela ondulação na pele, geralmente as plaquetas estão mais normais, vocês estão diante de uma vasculite, tá bom? Às vezes a apresentação olhando é a mesma, tá? Mas vocês têm que examinar o paciente e checar os exames, tá bom? E vasculite a gente já vai pensar em doença reumatológica, tá? Bom, então aqui de novo, mesmo quadrinho, petequias são típicas aí no distúrbio primário, hematomas profundos são típicos de distúrbio secundário, equimoses superficiais podem acontecer nos dois, geralmente são pequenas nos primários, tá? E maiores nos secundários, hemartroses típicas de secundários, sangramento tardio, como vocês mesmos comentaram, típico de distúrbio secundário, tá? Sangramento a partir de lesões superficiais, geralmente de distúrbio primário plaquetário, tá? Relacionado ao sexo, geralmente a gente tem as hemofilias, que são distúrbios secundários no sexo masculino, e a doença de von Willebrand predominando nos distúrbios primários, tá? Com história familiar positiva nos distúrbios primários, e aí mais em mulheres. Bom, então, primeiro raciocínio desse caso é checar a plaqueta do paciente. E a plaqueta do paciente está baixa, tá? Tem em torno de 22 mil, tá? Mas a gente faz o TP e o TTPA também. Lembra que a doença de von Willebrand, ela tanto interfere na via primária quanto na secundária. E ela costuma dar um TTPA alargado também, tá? Então, o TP e o TTPA estão normais. Quando a gente tem uma plaquetopenia, o primeiro raciocínio nosso é saber se essa plaquetopenia ela é real ou se ela é uma pseudoplaquetopenia. Esse é o primeiro raciocínio que a gente tem que fazer, tá? Então, alguns pacientes,
eles fazem autoanticorpos, antiglicoproteína 2B3A, quando eles são expostos ao EDTA do tubo de hemograma, que é o tubo de tampa roxa, tá? E aí isso desencadeia uma aglutinação no tubo, isso é extravivo, em vitro, tá? É um artefato, tá? E aí fazem grandes agregados plaquetários, e quando a gente passa essa plaqueta, esse hemograma no exame de sangue, na máquina para quantificação das plaquetas de hemograma, ele não conta essas plaquetas que estão agregadas, dando a falsa sensação de que as plaquetas estão baixas, tá? A gente pode ter situações também em que as plaquetas estão maiores do que o normal, isso a gente vê mais nas plaquetopenias hereditárias, e a gente pode ter essa situação aqui de baixo, que é o satelitismo plaquetário, em que o anticorpo agora é formado entre a plaqueta e o neutrófilo. Então, quando esse neutrófilo cheio de plaquetinha em volta passa na máquina de hemograma, a máquina só enxerga o neutrófilo, ela não enxerga que as plaquetas estão em volta, então não conta essas plaquetas, também dando essa falsa sensação de que a plaqueta está baixa. Como é que a gente se livra desse problema? Tá? A gente tem 3 formas de fazer. Uma é repetir o hemograma com outro anticoagulante que não é EDTA, a gente costuma repetir com o citrato, que é o tubo de tampa azul, que eu acabei de mostrar para vocês no início da aula, tá? Geralmente as plaquetas vão agregar menos no citrato, e a gente vai ter uma elevação da contagem plaquetária no citrato quando a gente está falando de pseudoplaquetopenia. Uma outra forma da gente fazer é a gente solicitar a contagem manual de plaquetas, que hoje é muito difícil. No hospital de base a gente ainda tinha câmara de Neubauer, que é essa aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Mas hoje em laboratório privado é bem difícil a gente conseguir uma contagem manual de plaquetas. Tá? Então a gente pinga um preparado aqui do sangue para a gente avaliar as plaquetas, aqui está amplificado, essa câmara é cheia de quadradinhos, e esses pontinhos brilhando aqui, meio esverdeados, que vocês estão vendo, são as plaquetinhas, então a gente vai contando elas manualmente. Tá? Isso é uma forma de fazer. A outra forma de fazer é um método chamado de fônio, em que a gente vai pegar um campo no microscópio com mais ou menos 200 hemácias, vamos contar 5 campos, tá? Em cada campo de 200 hemácias, a gente vê quantas plaquetas estão presentes. Aí a gente vê quanto que a máquina de hemograma contou, aquelas hemácias em milhão, e a gente vê, em 1000 hemácias, que a gente contou 5 campos de 200, tinham tantas plaquetas. Em 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, o tanto que a máquina contou, vai ter X, e vocês fazem uma regra de 3, tá? Essas são as formas de esclarecer. Bom, se vocês fazem esses exames e vocês confirmam que o paciente de vocês tem plaquetopenia mesmo, vocês vão continuar a investigação desse paciente, tá? Então, a gente vai passar para a parte de baixo, tá? O primeiro ponto que vocês têm que parar para pensar é se vocês estão lidando com alguma doença muito grave, tá? E aí vocês têm que lembrar da PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, que é uma situação que vai cursar com plaquetopenia, febre, anemia hemolítica microangiopática, geralmente alteração de sintomas neurológicos, que faz infartos, tá? E vocês podem ter uma creatina tocada também, tá? Mas se vocês têm uma anemia hemolítica associada, nessa doença que é muito grave, que é a PTT, vocês têm sinais de hemólise, e de hemólise intravascular, tá? E aí vocês podem ter sinais, como, por exemplo, a presença de esquizócitos, tá? Então, que a gente vai ver aquelas hemácias fragmentadas, a gente pode ter um aumento do DHL, a gente pode ter uma redução da aptoglobina, a gente pode ter alteração da creatinina, tá? Ou a gente pode estar lidando com uma coagulação intravascular disseminada num paciente muito grave, em séptico, em UTI, aí a gente vai ter coagulograma alterado, tá? Então, primeira coisa, a gente vai tirar uma situação de gravidade. Esse paciente estava ambulatorial, não tinha nenhum outro sintoma, era só plaqueta baixa, manifestação primária, não parece ser nada disso, tá? Se necessário, não tinha nem anemia associada para vocês, que eu me lembro, deixa eu voltar aqui, mas eu acho que nem anemia, tinha um pouquinho, né? Homem o normal é 13, né? Tinha um pouquinho de anemia associada, tá? Mas não parece ser uma anemia hemolítica importante, como a gente vê na PTT, com um número bem mais baixo de hemoglobina. Mas, se vocês tiverem dúvida, peçam as provas de hemólise para afastar, então, uma PTT. Se o paciente não tiver anemia, geralmente não é PTT, tá? Bom, a PTT a gente vai estar discutindo nas aulas práticas, então não vou entrar em detalhes agora, depois a gente vê na aula prática. Bom, afastado, que se trata de uma situação de gravidade, tá? A gente deve considerar medicações, plaquetopenias induzidas por medicações. E aí a gente tem várias, tá?
a gente tem as plaquetopenias induzidas por drogas, tá? Aqui eu coloquei várias para vocês aqui. Muito comuns a gente ter cefalosporina envolvida, medicação que a gente usa muito em ambiente hospitalar, as medicações aqui anticonvulsivantes, tazocina, da piracilina, tazobactam, vancomicina a gente usa muito, Bactrim a gente usa muito. Então, várias medicações de uso corriqueiro nossos. Observem que o inibidor de ECA que ele usa não está aqui na lista, tá? Geralmente, quando vocês colocam uma medicação, ou essa medicação forma um neoepítopo com a plaqueta, ou se forma um anticorpo que parece com a plaqueta, tá? Então, enquanto vocês mantiverem essa medicação, esse anticorpo é produzido e pode fazer com que esse anticorpo retire a plaqueta mais rápido da circulação. Então, plaquetopenia induzida por droga, tá? Se vocês retiram a medicação, a plaqueta sobe, tá? Então, é a forma mais fácil da gente avaliar. Deixa eu só trocar aqui. Esses são os critérios, tá? Como é que vocês avaliam se uma plaquetopenia é induzida por droga? Vocês pegam a droga candidata. Eu costumo dizer para os meninos, quando a gente está respondendo interconsulta, isso é uma interconsulta muito comum em hospital, que a gente tem que tabelar. Vocês pegam o hemograma do paciente, colocam todas as plaquetas em planilha de Excel, tá? E vão colocando o dia em que foi dia a dia as plaquetas, vão colocando as medicações que foram sendo introduzidas, tá? Aí vocês olham após que medicação que a plaqueta despencou. Retira essa medicação e vê se ela sobe. Isso é muito fácil da gente fazer quando está planilhado, tá? Então o critério é esse. A plaquetopenia precedeu uma determinada droga e houve recuperação após descontinuação dessa droga? A droga candidata foi a única droga usada antes do início da trombocitopenia? Outras etiologias foram excluídas e a reexposição da droga voltou a cair a plaqueta? Tá? Então, são os critérios que a gente consegue definir essa plaquetopenia induzida por droga. Tá? Uma outra plaquetopenia induzida por droga, mas diferente dessas em geral, é a chamada HIT, que é a plaquetopenia induzida por heparina. Tá? O que tem de diferente das outras drogas? Geralmente a HIT vai cursar com trombose, tá? A gente vai discutir ela mais na saúde do adulto 2, eu botei como caso do adulto 2, tá? Mas só para vocês saberem, ela geralmente não causa uma plaquetopenia tão baixa quanto a gente vê nos outros cenários. Geralmente a plaquetopenia da HIT vai ficar em torno de 40, 50, ou entre 40 e 80 mil, tá? E as plaquetopenias induzidas por outras medicações, elas caem realmente a 10, 20 mil, a gente pode ver níveis muito baixos, tá? Os critérios de HIT a gente coloca aqui, tá? Geralmente, para a gente dizer que a gente tem uma HIT, uma plaquetopenia induzida por heparina, a gente tem que ter uma queda de 50% da plaqueta em relação ao basal, então isso não quer dizer que eu preciso ter uma plaqueta baixa. Se o paciente tinha 350 mil plaquetas e ele cai para 150 mil, ele caiu mais que 50% e ainda tem plaquetas normais. Vocês têm que comparar com o nível basal dele. Geralmente essa queda ocorre 5 a 10 dias após a administração de heparina, tá? Pode vir associada com um evento trombótico, e mesmo você tirando a heparina desse paciente, nos próximos 30 dias ele tem uma alta chance de ter uma nova trombose. Então esse paciente tem que ser trocado por uma outra anticoagulação, tá? E não tem outras causas aparentes. Então, ele chama de 4T, porque vocês têm que fazer essas perguntas todas que a gente fez. Tem trombocitopenia, ou no caso, queda de 50% das plaquetas? Em quanto tempo a plaqueta caiu? Qual foi a profundidade da plaqueta? Geralmente, a gente não atinge níveis abaixo de 20 mil, tá? Tem trombose associada e foram afastadas outras causas, tá bom? Bom. Afastada a plaquetopenia aqui, afastada, então, as plaquetopenias induzidas por drogas, tá? A gente tem que olhar o baço desse paciente também. Lembrem-se que o hiperesplenismo, ele também abaixa a plaqueta. O baço, ele sequestra normalmente já 1/3 do nosso sangue. Um baço muito grande pode aumentar, então, esse sequestro, causando uma plaquetopenia, uma bicitopenia ou até uma pancitopenia. Então, cabe um ultrassom e um exame físico adequado do paciente, tá? Bom, aí eu não encontrei nenhuma dessas causas. Eu vou avaliar outras causas infecciosas, como, por exemplo, hepatite B, hepatite C, HIV, tá? Todas as sorologias, doenças autoimunes, tá? Fazer FAM, fator reumatoide, C3, C4, e se existe alguma doença linfoproliferativa, tá? A gente geralmente pede uma eletroforese de proteína com uma imunofixação.
Feito tudo isso, eu não encontrei nada, eu excluí todas as causas principais, aí eu posso dizer que o que sobrou é que esse paciente tem uma plaquetopenia, uma PTI, que vocês vão ver a gente falar muito nessa sigla, que é uma plaquetopenia imune, tá? Geralmente ela é idiopática quando a gente chega nesse ponto, tá? Se a gente tivesse encontrado algum fenômeno autoimune associado a ela, a gente falaria em PTI secundária, não encontrando uma PTI mesmo, uma PTI primária, tá? Bom, deixa eu ver se falta a gente comentar alguma coisa. Nesse slide aqui, tá? Uma outra situação, todos esses aqui eu comentei, né? De destruição, né? Sepse, PTT, a hepatite B, hepatite C, enfim. Sequestro, a gente comentou, hiperesplenismo, falta de produção se a medula óssea não está produzindo, tá? Se você tem qualquer doença infiltrando a medula óssea, tá? Ou medula óssea inexistente como anaplasia, reduzida, né? Ou infiltrada, leucemias, linfomas, cânceres metastáticos, ou fibrosado, enfim. Tudo isso a gente pode ter plaquetopenia. E uma outra situação clínica que vocês podem encontrar é na transfusão maciça. Então, o paciente chegou exsanguinando para vocês. Vocês acabaram trocando a volemia do paciente, por exemplo, em 24 horas, que é o conceito de transfusão maciça, tá? Se vocês só derem hemácia para esse paciente, e não derem plaqueta, não derem plasma, tá? Vocês vão estar diluindo as plaquetas desses pacientes, porque nas hemácias não tem plaqueta. E aí a plaqueta despenca, tá? Então, quando vocês forem estudar transfusão maciça, vocês vão ver que existem protocolos que para tantas bolsas de hemácia transfundidas, vocês fazem tantas bolsas de plaquetas e tantas bolsas de plasma, para tentar que haja um equilíbrio, não haja uma hemodiluição. Bom, no caso desse paciente nosso, a gente excluindo tudo, né? Vamos ver o que faltou aqui. Ele não tinha uma medicação que causasse, tá? O baço no exame físico estava de tamanho normal, tá? Então, a gente fica com a necessidade de avaliar as sorologias, tá? Lembrar que vitamina B12 e ácido fólico podem causar qualquer citopenia, não só plaquetopenia, qualquer citopenia. Então, geralmente, elas entram no protocolo de triagem, tá? E essas aqui do lado a gente já comentou, tá? Tireoide também é bom a gente ver, porque a gente às vezes tem plaquetopenia associada, tá? Bom, fazendo toda essa triagem, o sangue periférico eu já tinha comentado com vocês, para vocês olharem, quando vocês olham o esquizócito, quando vocês olham a pseudoplaquetopenia, vocês já estão olhando o sangue periférico. Excluindo tudo isso, a gente fica com o diagnóstico de PTI, que é o que esse paciente, no caso clínico, tem, tá? Que é a púrpura trombocitopênica imune, tá? A fisiopatologia dela é a formação de autoanticorpos, IgG, contra as glicoproteínas plaquetárias, como, por exemplo, glicoproteína 2B3A, 1B59, etc. Isso faz com que esses anticorpos se grudem na superfície da plaqueta e essas plaquetas sejam removidas mais rapidamente da circulação, por exemplo, pelo baço, tá? Ou que esses anticorpos se liguem nos megacariócitos e inibam a produção plaquetária, tá? Na prática, a gente não dosa esses anticorpos antiplaqueta, tá? A gente usa realmente como critério de exclusão, da forma que a gente fez, tá? A trombopoetina, no caso da PTI, ela é normal ou minimamente elevada, tá? Os testes esse que eu já comentei, as causas de trombocitose, e aí a gente pode ter a PTI na infância, e a gente pode ter a PTI do adulto, tá? Na PTI da infância, é muito comum ela ser reversível, tá? Geralmente, 80% das PTIs infantis, elas revertem espontaneamente. No adulto, costuma ser ao contrário, apenas 20% delas revertem espontaneamente. Aqui a gente colocou a prevalência, tá? Prevalência de até 20 casos por 100 mil habitantes, incidência de até 10 mil casos por 100 mil pacientes ano. Nos adultos, como eu comentei com vocês, a maioria cronifica, tá? Então, a gente espera um período, geralmente, para ver se esses pacientes vão cronificar, tá? Então, a gente coloca como fases da doença uma PTI dita recente,
quando ela tem menos de 3 meses. Ela é dita persistente quando ela tem entre 3 e 12 meses. E ela é dita crônica quando tem mais que 12 meses. Geralmente, uma PTI crônica, ela já não reverte mais. Tá? Então, antes da gente achar que o paciente tem uma PTI, que você vai ter que tirar o baço dele, eu costumo esperar em torno de 12 meses para a gente ver se ele não vai ter uma reversão espontânea das plaquetas, se é um paciente que dá para esperar. Bom, na medula óssea, o número, se vocês tiverem que chegar, se vocês observarem qualquer consenso de PTI, não tem indicação de vocês fazerem biópsia de medula óssea, tá bom? Não tem, tá escrito nos consensos, a gente não faz. Fazendo todos aqueles critérios de exclusão, chegando à conclusão que é uma PTI, vocês não precisam fazer medula. Mas se vocês ficarem na dúvida, às vezes o paciente tem uma anemia associada, às vezes ele é mais velhinho, vocês estão suspeitando que pode ser uma mielodisplasia, enfim, chegarem a fazer uma medula óssea, tá? Geralmente na medula óssea o número de megacariócitos é normal aumentado. Geralmente a gente vai ter megacariócitos pequenos, mais imaturos, certo? E as outras séries do sangue, como a série granulocítica e a eritroide, vão estar normais, tá? Bom. Então, a definição pelo International Working Group é uma trombocitopenia isolada com plaquetas abaixo de 100 mil, excluídas linfonodopatias e esplenomegalias, porque senão seriam de causas secundárias, não tem, então, causa aparente. As fases a gente já comentou, e a gente tem que estimar a gravidade da doença. Existem pacientes que não sangram. Eu tinha um paciente meu que vivia com 1000 plaquetas. Eu tenho até um agora também. Ele vive com 1000 plaquetas, não sangra. Nunca sangrou, passou a vida toda com 1000 plaquetas. Tá? E tem os pacientes que sangram. Então, vocês têm que conhecer a clínica do paciente de vocês. Em geral, não é necessário a gente entrar com tratamento para os pacientes que estão entre 20 e 30 mil plaquetas. Tá? Até 20, 30 mil plaquetas, geralmente são plaquetas seguras para esses pacientes. Tá? Então, o objetivo do tratamento não é normalizar as plaquetas, o objetivo do tratamento é botar as plaquetas no nível seguro. Tá? Então, se o paciente chegou para vocês com sangramento, chegou todo petequiado, chegou com essas equimoses superficiais, ok, vamos tratar o paciente. Tá? Mas se ele chegou sem clínica nenhuma, está lá com as 35 mil plaquetas dele, não tem motivo para vocês tratarem. Você só tem que orientar o paciente. Olha, se você pegar uma gripe, essas plaquetas, por exemplo, podem despencar. Ou elas podem despencar sem um motivo realmente aparente. Aí o primeiro sinal que você tem que observar são as petequias nas pernas. Orienta o paciente. O paciente que tem PTI, ele já sabe como é que lida, tá? Cronicamente aí com a doença, tá? Então, avalie se o paciente está sangrando ou não, se o sangramento é importante ou não. Avalie a idade do paciente, tá? É óbvio que um velhinho com risco de queda, se ele cair, uma plaqueta muito baixa, ele pode ter fazer um hematoma, fazer um hematoma extradural, fazer uma coisa mais grave. Então, às vezes, a gente bota um pouquinho, a plaqueta um pouquinho mais alta do que colocaria para um paciente sem risco de queda, tá? Avalie o estilo de vida do paciente de vocês, tá? Eu tinha um paciente meu que era lutador, ele não pode lutar com plaqueta baixa. Então, às vezes, é um paciente que você vai optar por tratar o paciente para ele poder retomar a atividade dele de vida, tá? Bom, e às vezes a gente trata o paciente, às vezes, porque ele vai fazer um determinado procedimento. Eu tive um caso recente agora, tinha uma paciente agora que ela estava com 56 mil plaquetas, tá? E ela foi fazer uma cirurgia que exigiram 80 mil plaquetas para ela. Então, eu iniciei o tratamento dela com corticoide, 3, 4 dias depois, foi ter uma resposta bem rápida, a gente geralmente espera a resposta em até 2 semanas, ela já estava com 86 mil plaquetas, fez o procedimento. Tá? Então, a gente às vezes intervém numa paciente que não precisaria para o dia a dia dela, para ela fazer um procedimento específico. Tá? Procedimentos que requerem anestesia, RAC, peridural, geralmente 80 mil plaquetas. Procedimento que requer avaliação do sistema nervoso central, tá? De neurocirurgia, ou intraoculares, não estou falando catarata, tá? Estou falando os outros, geralmente 100 mil plaquetas, tá? Em geral, quando vocês estiverem, então, diante de uma PTI, esse é um organograma aí de como é que vocês devem agir, tá? Menos que 20 mil plaquetas, inicia corticoide, vocês podem começar prednisona, 1 miligrama quilo dia, ou vocês podem fazer um pulsinho de 4 dias de dexametasona, tá?
Se o paciente tiver algum sangramento grave, como eu falei para vocês, demora um pouquinho para o corticoide agir, a gente tem que usar uma medicação que age mais rápido, que é a imunoglobulina, tá? E a imunoglobulina a gente pode fazer 1 grama por quilo dia por 1 a 2 dias, ou 400 miligramas quilo dia por 5 dias. Existem as duas possibilidades. Geralmente, em 3 dias, a plaqueta sobe rápido com imunoglobulina. Então, a gente associa imunoglobulina com corticoide quando precisa de uma resposta muito rápida, tá? Ou quando tem sangramento ou com risco, tá? Transfusão de plaqueta, a gente só faz nas situações de extremo risco de vida, tá? O paciente está exsanguinando, não para de sangrar, você já deu imunoglobulina, já fez corticoide, aí você pode fazer a transfusão, o máximo que vai acontecer é que ele vai destruir, sequestrar essas plaquetas que estão sendo dadas, na mesma velocidade em que ele está destruindo a dele, tá? Mas, em geral, não é um procedimento padrão nosso fazer transfusão de plaqueta em PTI, tá? Bom, entre 20 e 50 mil plaquetas a gente só vai tratar se o paciente estiver sangrando, e acima de 50 mil plaquetas, conforme indicação, um procedimento, alguma coisa como eu já tinha comentado. Esse aqui é o guideline, tá? E dizem que esse é o guideline de hematologia mais lido no mundo, né? Que é o guideline de PTI, tá? Ele traz aqui, porque a gente comentou, né? Possibilidades aí terapêuticas, tá? Como imunoglobulina, corticoide, tá? A gente pode tentar também uma imunoglobulina anti-D, tá? Nos pacientes que são RH positivo também funciona. Pode ter como consequência uma pequena hemólise, mas também funciona, tá bom? Bom, então, primeira linha em geral, que seria o paciente desse caso clínico, eu começaria, ele não está sem nenhuma urgência, né, um sangramento de pele leve, eu começaria prednisona, 1 miligrama por quilo dia. Após 3, 4 semanas, a gente inicia o desmame do corticoide. Lembrem que quando vocês dão um corticoide exógeno para um paciente de vocês induzem uma parada de produção do corticoide endógeno, então vocês nunca podem, depois de 10, 14 dias de uso de corticoide contínuo, retirar de uma única vez o corticoide, senão vocês podem estar induzir no paciente um quadro de insuficiência adrenal, que é um quadro relativamente grave, tá? Então, a gente vai fazendo desmame de pouquinho. A cada 3, 4, 5 dias, a gente vai reduzindo o corticoide, até que a gente vai observando as plaquetas do paciente e vai tirando, tá? Na medida que a gente consiga manter níveis seguros de plaqueta, que no caso seria acima de 20, 30 mil plaquetas, tá? Resposta inicial em torno de 75% a 80% dos pacientes. Após descontinuar, pode cair para 10% a 20%, tá? A maioria dos adultos, como eu já comentei com vocês, respondem em 2 semanas ao corticoide. Como alternativa, a gente pode utilizar o pulsinho de dexametasona, tá? Geralmente a gente faz 40 miligramas dia, em torno de 4 dias, tá? Pode ser tanto venoso quanto IV. E vocês podem repetir se deu certo no próximo mês ou a cada 1 ou 2 meses, tá? A resposta muito parecida, em torno de 85%, tá? E a manutenção dos níveis plaquetários, em torno aqui de 50% dos indivíduos, tá? Então, a gente começa com uma dessas duas opções. Se eu estou diante de uma necessidade mais rápida, eu não tenho 2 semanas para subir essa plaqueta, ou um sangramento com risco, quero subir logo a plaqueta, eu vou lançar a mão da imunoglobulina, tá? Já falei as doses para vocês. E tem como opção os pacientes que são RH positivo, a gente fazer a anti-D, que também funciona, tá? É uma medicação cara comparado a um corticoide oral que vocês poderiam estar dando para o paciente. Isso aqui é bem mais caro. E ainda existe a possibilidade de fazer rituximab, tá? Geralmente, no Brasil, a gente não faz ele como opção de primeira linha, nem fica fazendo imunoglobulina como opção de primeira linha, que são opções mais caras. A gente geralmente reserva o rituximab para aquela PTI que não respondeu, tá? Ele dá uma resposta sustentada aos 6 meses em torno de 63%, e resgata 56% dos pacientes que não tinham respondido como segunda linha, tá? Por que o rituximab funciona? Não sei se vocês sabem o que é o rituximab, a gente usa muito em hematologia. Ele é uma medicação que é um anticorpo anti-CD20, tá? E quem produz os nossos anticorpos são os linfócitos B, que na superfície expressam CD20, tá bom? Então é por isso que a gente usa o rituximab, abaixando os linfócitos B, eu abaixo a produção de autoanticorpos, com menos autoanticorpos eu tenho menos
plaquetas, anticorpos são ligados a plaquetas e menos plaquetas sendo retiradas precocemente da circulação. Esse é o racional de usar o rituximab. Vamos continuar o nosso caso, tá? Então, esse paciente iniciou o corticoide, a contagem de plaquetas do paciente foi elevada para mais do que 100 mil plaquetas, o corticoide, então, foi desmamado e foi suspenso. 3 meses após o desmame, esse paciente apresentou uma epistaxe, um sangramento nasal, e plaquetas de 10 mil, tá? Chegou sangrando no pronto-socorro, o médico administrou imunoglobulínico, recomeçou o corticoide, tá? E não conseguiu manter esse paciente com os níveis adequados de plaqueta, tá? Então, paciente córtico refratário. Além disso, tá? Ele queixava de efeitos adversos do corticoide e veio para uma segunda opinião, então, para saber agora se ele precisa fazer uma esplenectomia ou pode haver algum outro tratamento que vocês possam disponibilizar para ele que não envolva cirurgia, tá? Bom, então, nos pacientes que não responderam à corticoterapia ou que são córtico-dependentes também, que eles dependem de altas doses de corticoide, têm efeitos colaterais, a gente tem algumas outras opções, tá? A esplenectomia é uma boa opção, tá? Uma opção barata e que a gente tem disponível no SUS, tá? A gente tem medicações novas que são os agonistas de trombopoetina. A gente tem uma apresentação oral, que é o Trombopag, e a gente tem uma apresentação subcutânea, que é o Nplate, tá? Bom, e aí a gente tem o rituximab, que eu já tinha comentado com vocês, tá? Sobre a esplenectomia. Bom, até 5 a 10% dos pacientes atingem remissões duradouras em 1 ano, tá? Em geral, é recomendado, como eu tinha comentado com vocês, que alguns pacientes revertem a plaquetopenia, o ideal é que alguns guidelines recomendam esperar de 6 meses a 1 ano para vocês fazerem a esplenectomia desses pacientes, porque pode ser que eles revertam espontaneamente, tá? Qual que é o resultado da esplenectomia? Em torno de 2/3 dos pacientes ficam em remissão completa por 10 anos. Resultado muito bom, tá? A gente vai considerar, então, na falha de resposta ao corticóide, naqueles que são córtico-dependentes também, tá? E o racional é que a gente elimina o sítio de destruição dessas plaquetas. Como eu falei para vocês, vocês fazem um autoanticorpo contra a plaqueta, tá? Lembrar que existe um receptor para esse anticorpo nos macrófagos do baço. Se a gente tira o baço, a gente retira o sítio de destruição, essas plaquetas estavam sendo retiradas precocemente da circulação, continuam na circulação. Tá? Esse é o racional da esplenectomia. Em termos de complicação, não é só sair fazendo esplenectomia, tá? Hoje, a gente tem uma vantagem que a maioria das esplenectomias são feitas por vídeo, então é muito tranquila, a mortalidade muito baixa, tá? Do que era antigamente fazer as esplenectomias abertas, tá? A gente tem o risco de complicações infecciosas, tá? Principalmente por bactérias encapsuladas, como, por exemplo, pneumococo, hemófilos, meningococo, tá? Então, é recomendado que pelo menos 2 semanas antes da esplenectomia, vocês vacinem os pacientes de vocês para hemófilos, pneumococo e meningococo, e é recomendado que qualquer febre após esplenectomia seja tratada com medicação com antibiótico e pegue esse espectro de bactérias, tá? Além disso, com a retirada do baço, as plaquetas sobem muito rápido, e aquele volume de sangue que está dentro do baço volta para a circulação, tá? Então, vocês podem ter como complicação eventos trombóticos, tá? Em termos de alterações pós-esplenectomia, além da plaquetose que pode acontecer, o paciente passa a ficar com 500 mil plaquetas, e cronicamente com plaqueta alta, ele pode ter também linfocitose, porque aquele 1/3 do sangue que estava dentro do baço volta para o sangue, tá? Eu estou falando isso para vocês que eu já recebi paciente pós-esplenectomia para avaliar por que o linfócito estava alto, por que a plaqueta estava alta, é simplesmente uma consequência normal da esplenectomia. Bom, em termos de resposta, como é que vocês classificam a resposta do paciente ao tratamento? Ele pode ter uma resposta completa, quando as plaquetas ficam acima de 6 mil, tá? Em 2 ocasiões, medidas por mais de 7 dias de diferença, tá? Você pode ter resposta apenas, tá? Tá adequada, acima de 30 mil plaquetas. Vocês podem não ter resposta quando a plaqueta não sobe acima de 30 mil plaquetas, ou vocês podem ter perdido a resposta. Vocês chegaram a ter aqueles acima de 100 mil plaquetas, mas ela voltou a cair, tá?
Bom, e aí vocês também podem classificar o paciente se ele é dependente de corticoide, ou seja, ele precisa de altas doses para manter aquela plaqueta acima de 30 mil, ou se apesar de altas doses ele não responde. Aí ele pode ser córtico dependente ou córtico refratário, tá? Bom, e aí, como segunda ou terceira linha, a gente tem os agonistas de trombopoetina, até mesmo no SUS a gente já tem padronizado para esses casos de PTI, tá? Os agonistas de trombopoetina, eles vão agir no receptor da trombopoetina, ali nos megacariócitos, vão estimular, então, a produção plaquetária, tá? E a gente tem o rituximab, que a gente já comentou que é uma opção. Tá? Antigamente, quando a gente não tinha nada disso disponível, tanto o rituximab quanto os inibidores de trombopoetina, a gente usava outras drogas, tá? Algumas imunossupressoras, como a azatioprina, tá? Ou danazol, ou dapsona, a gente fazia uso dessas medicações também, tá? Hoje a gente usa muito pouco essas medicações para tratamento de PTI frente às medicações que a gente tem disponíveis. Esse quadrinho ele é bem interessante quando vocês estiverem diante de um caso, porque você consegue saber em quanto tempo a plaqueta do paciente vai responder, tá? Vamos aqui, se eu der prednisona para o paciente, ele pode responder em 4 a 14 dias. Então, em até 2 semanas, eu espero que essas plaquetas subam. Se eu tenho uma urgência, quem que sobe mais rápido? A imunoglobulina. Então, eu vou dar imunoglobulina para o meu paciente, tá? O agonista de trombopoetina, que o romiplostim, ele pode levar de 5 a 14 dias para subir também. Tá? Então, nem sempre é uma boa opção para uma subida rápida que vocês precisam de mais tempo. A esplanectomia, vocês podem subir rapidamente, como eu falei para vocês, já no pós-operatório, com 1 dia até 56 dias. E aí vocês vão olhando as medicações e vendo qual a resposta que vocês podem obter com cada uma das medicações, conforme o quadro clínico do paciente. Tá? Numa emergência, tá? A gente pode fazer o corticoide endovenoso, a imunoglobulina, tá? E nos casos realmente ultra urgentes, até mesmo a transfusão de plaqueta e uma esplanectomia de emergência, tá? Bom, isso aqui a gente já comentou. Eu não vou falar de defeitos qualitativos de plaqueta, tá? Mas eu só vou comentar rapidamente. Existem doenças em que o paciente não consegue, o número de plaquetas pode ser normal, mas a qualidade das plaquetas não é normal, tá? E aí a gente vai avaliar essa qualidade de plaquetas por um exame chamado curva de agregação plaquetária, tá? E aí eu não vou entrar com detalhes com vocês sobre isso, é só para vocês saberem que existe. E quando a gente faz a curva de agregação plaquetária, a gente usa agonistas da plaqueta, a gente pinga adrenalina, a gente pinga colágeno, a gente pinga ácido araquidônico, a gente pinga ADP para ver se a plaqueta agrega frente a esses agonistas. E aí a gente vê a curva, tá? Bom, na síndrome de Bernard-Soulier, vocês vão ter uma deficiência no complexo da glicoproteína 1B59, tá? Então, vocês vão ter falha de adesão ao fator de von Willebrand. E na trombastemia de Glasgow, vocês vão ter uma deficiência de glicoproteína na 2B3A, com prejuízo, então, da agregação plaquetária. Tá? As respectivas curvas de agregação estão mostradas aqui embaixo, tá? Isso é muito específico, mas para vocês saberem que existe, tá? Bom, tudo bem até aqui? Dúvidas de PTI? Pessoal? Pode seguir, professora. Eu acho. Então, vamos para o caso 2. Um paciente de 26 anos, feminino, tá? Natural e proveniente de São Paulo, com uma queixa de hipermenorragia desde a menarca. A paciente relata ciclos menstruais com durações de 10 dias, 4 pacotes de absorvente por ciclo, tá? Então, sangramento importante. Ela vem por conta do sangramento exuberante, que se iniciou há 2 dias após ela tem um antecedente de sangramento exuberante, se iniciou após 2 dias de uma extração dentária, com necessidade de transfusão de sangue. Isso é normal, gente? O que vocês acham? Não. Tem uma história familiar de uma mãe e 2 também tem história de sangramento parecido, tá?
Então, como é que vocês raciocinam? O sangramento menstrual é um distúrbio de hemostasia primária ou secundária? Secundária. Se a mucosa é primária ou secundária? Seria secundária. Primária na mucosa, né, professor? Está lá no primeiro gráficozinho nosso da aula, só para vocês relembrarem. Tudo bem aqui? Tá? Sangramento de mucosa e pele, tá? Hemostasia primária. Sangramento de cavidade, hematomas profundos, hemostasia secundária, tá bom? Então, sangramento de mucosa, tá? Do endométrio, é um sangramento de hemostasia primária. Mas aí ela falou que extraiu o dente e após 2 dias da extração dentária, ela começou a sangrar. Isso é um distúrbio de hemostasia primária ou secundária? Secundária. Secundária. Qual é a doença que dá distúrbio de hemostasia primária e secundária e é também hereditária? Porque ela diz que a mãe e os irmãos têm história familiar semelhante. Alguém chuta? Daquele fator von Willebrand? Perfeito, doença de von Willebrand, que a gente pensa. Mas se a gente não sabe disso, vamos investigar. Se ela tem distúrbio de hemostasia primária, o que vocês querem? De exame. As plaquetas dela. E se ela tem distúrbio de hemostasia secundária, o que vocês querem? TP e TTPA, tudo bem? Então, vamos ver. No exame físico, essa paciente estava descorada, frequência cardíaca ok, então é uma coisa mais crônica, tá? Tinha cavidade oral, pontos hemorrágicos periodontais e tinha algumas equimoses, tá? Nos exames, ela tinha uma anemia hipocrômica microcítica. O que causa anemia hipocrômica microcítica nesse quadro clínico, gente? Pode ser deficiência de ferro, não sei. Deficiência Que ela de ferro. passa Ferro que muito. passa 10 dias sangrando, todo mês, concordam? 4 pacotes de absorvente, não é 4 absorventes, é 4 pacotes de absorvente. É muita coisa, tá bom? Tá? Então, ela vai fazendo uma ferropenia crônica mesmo. Então, cabe pedir para essa paciente aqui uma ferritina, tudo bem? Tá? Bom, ferro sérico dela tá baixo, capacidade total de ligação tá alta, saturação de transferrina baixa, uma ferritina baixa. Anemia ferropriva, tá? Ok? Anemia... Como é que estão as plaquetas dessa paciente? Estão normais. Não. E aí, agora, como é que a gente justifica o problema primário dessa paciente, tá? Então, foi feito um coagulograma, o TP dela tá normal, 78% de atividade, tá? E o TTPA dela, em relação ao controle, que é de 27, ele tá alargado, tudo bem? Tá? Então, tem alguma coisa interferindo na via do TTPA que não está interferindo na via do TP. Certo? Quais são os fatores que estão na via do TTPA e não estão na via do TP, que a gente viu lá no início da aula? Sistema de contato, nele a gente vai ter o fator 12, e os fatores que podem estar relacionados com os 3 tipos de hemofilia, 11, 9 e 8. Tudo bem? Tá? Quem comentou de doença de von Willebrand? Qual é o fator que o fator de von Willebrand carrega? Lá da aula de fisiologia, gente. É 7, 9, 11, professora? Não, gente. Eu não estou perguntando É fator fator... Oi? Fator 8. Isso, tá? Então, fator de von Willebrand carrega no sangue o fator 8. Se eu tenho menos fator de von Willebrand, eu tenho menos fator 8. Se eu tenho menos fator 8, eu tenho alargamento do TTPA.
Tudo bem? Então, nesse paciente, a gente fez a investigação para a doença de von Willebrand, que a gente faz fazendo a atividade do fator, que chama cofator de histocitina, a dosagem do antígeno do próprio fator, tá? E o fator 8 que está associado, e a gente tem os 3 diminuídos, então a gente tem uma doença de von Willebrand, tá? Levando a um sangramento menstrual importante e resultando, então, em anemia ferropriva. Certo? Tudo bem? Então, a doença Willebrand é a doença hemorrágica mais comum, é uma doença autossômica dominante, por isso que tem história familiar mais importante. Lembrar que o fator de von Willebrand é produzido pelos megacariócitos e células endoteliais, então você tem um pool plasmático, que vem dos corpúsculos Weber-Palade, você tem um pool plaquetário, que vem dos grânulos alfas, tá? A gente pode ter um distúrbio de hemostasia primária por conta da não adesão ao endotélio. Lembra que o fator de von Willebrand ele participa da adesão da plaqueta ao endotélio lesado via glicoproteína 1B59. Distúrbio de hemostasia secundário, porque ele carrega o fator 8, a gente acabou de conversar sobre isso, eu tenho menos 8, eu vou ter manifestação de hemostasia secundária. Lembrar que ele participa da clivagem da Adams 13, que a gente está discutindo na aula prática, acho que quem já fez aula prática comigo já fixou essa informação. E lembrar, muito importante, que os pacientes que são grupo O, eles têm 25 a 30% níveis menores de fator de von Willebrand em relação aos outros pacientes, tá? Então, eu tive um caso até ontem que eu atendi, que era uma paciente que chegou com o fator, assim, 10% abaixo do normal. Aí eu perguntei para ela, mas você é tipo O? Sou. Então, talvez não seja uma doença de von Willebrand, tá? Porque no tipo O é comum a gente ter 25 a 30% de redução em relação ao nível basal aí do fator de von Willebrand, tá? Eu não vou entrar em detalhes também de subtipos de doença de von Willebrand, tá? É mais para vocês saberem que ela existe, tá? O screening é feito com esses 3 exames aqui que a gente fez, alguns exames mais específicos para saber os subtipos, como RIPA, multímeros. O RIPA é a agregação induzida por histocitina. A gente pode lançar mão, tá? Bom, e existe a doença de von Willebrand adquirida, que aí é importante vocês saberem, porque existem doenças neoplásicas que podem estar envolvidas. Tá? Na minha área, uma das doenças que mais causa doença de von Willebrand adquirida é a trombocitemia essencial. Tá? A trombocitemia essencial é uma doença mieloproliferativa crônica que leva a plaquetas altas, e aí quando a gente tem plaquetas acima de 1 milhão, 1 milhão e 500 mil, essas plaquetas circulantes são tantas que elas sequestram o fator de von Willebrand do plasma e não sobra fator de von Willebrand livre para fazer adesão plaquetária. E aí esses pacientes, apesar de ter mais de 1 milhão de plaquetas, em vez deles trombosarem, eles passam a sangrar. Então os pacientes chegam com distúrbio de sangramento, tá? Mas, além disso, a gente tem outras doenças hematológicas, como vocês estão vendo nos slides, algumas doenças não hematológicas, carcinomas, tumores, doenças autoimunes, tá? E algumas medicações que podem levar à doença de von Willebrand adquirida. Tá? Bom, o tratamento da doença de von Willebrand vai depender do tipo, tá? Então, no tipo 1, que é um tipo leve, a gente dando desmopricina, tá? E antifibrinolítico, muitas vezes a gente consegue controlar o sangramento, tá? No tipo 3, por exemplo, vocês vão ter praticamente nenhum fator de von Willebrand, vocês vão ter que fazer reposição, tá? Com um combinado que a gente tem, que é o fator de von Willebrand associado ao fator 8, tá? É isso. Tudo bem? De hemostasia primária e uma doença que fica entre hemostasia primária e secundária, que é a doença de von Willebrand. Dúvidas dessa parte? Não, professora, só para confirmar, nas doenças de hemostasia primária, a TPO vai estar normal ou é um pouco elevada, né? Então, mas aí depende da doença que você está vendo. A TPI, que a gente acabou de ver. Na PPI, sim, normal elevado. Vocês lembram da aula da fisiologia ou não? Não. Porque a produção da TPO, gente, ela é constitucional. É diferente da EPO, da eritropoetina na série vermelha. Entendeu?
O que eu quero dizer com isso? Ela é mais constante, tá? Então, ela está relacionada com a massa plaquetária. No caso da EPO, por exemplo, se eu diminuo a hemácia, eu aumento o EPO para fazer mais hemácia. No caso da plaqueta, não tem esse feedback, porque a produção é constitucional. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, lá da aula de fisiologia. Onde é que eu botei esse slide? Funcional. Vocês têm as aulas ainda ou não da fisiologia? Não. Professora, a gente nunca chegou a ter, eu acho, seus slides. Que a professora Flávia deu aula com os dela. Entendi. Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho, gente, que travou aqui. Travou mesmo, acho que vou ter que... Meu PowerPoint, vou ter que fechar ele. Não sei por que ele travou. Deixa eu abrir de novo. Eu estava nessa aula, acho que está na outra aula. Sempre tem um slide que quando eu chego nele está travando a minha aula, só um pouquinho. Quase lá, quase lá. Acho que vai abrir agora. Esse slide aqui que eu queria mostrar para vocês. Só botar para projetar. Slide show, setup. Aqui. Então, aqui, eu não sei se vocês tiveram esse slide ou não, tá? Mas o que acontece? A gente tem essa produção constitucional, então, da trombopoetina. Tá, peraí que não tá passando. Tá? Então, o que acontece? A trombopoetina aqui, ela tá representada em verdinho, vocês estão vendo? Tá? E ela é produzida de uma certa forma constante, tá? Observem que ela liga na plaqueta e ela liga no megacariócito, tá? E a plaqueta, na PTI, ela está sendo retirada mais rápido da circulação, tudo bem?
Então, se ela está sendo retirada mais rápido da circulação e ela tem trombopoetina ligada nela, o que acontece com a trombopoetina? Ela é alta ou é baixa? Baixa. Baixa, entendeu? Mas se a gente não souber disso, o nosso raciocínio normal é dizer, se a plaqueta está baixa, deveria ter um feedback para aumentar a trombopoetina para produzir mais plaqueta, concorda? Na trombopoetina não é assim, tá? Não é o mesmo raciocínio da eritropoetina. Ela é produzida de forma mais ou menos constante, tudo bem? Tá? Então, se eu tiro mais plaqueta, eu retiro mais trombopoetina, a trombopoetina cai, tá? Por exemplo, na anemia plástica, tá? Que eu tenho menos plaqueta na circulação, tá? Eu tenho uma menor massa para ligar a trombopoetina, para a trombopoetina ficar mais alta, tudo bem? Tá? Então, é um raciocínio diferente do que é para a eritropoetina, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho super importante para vocês entenderem plaqueta, é um slide da outra aula de fisiologia. Cadê? Como é que ele está ligando? Slide show, setup, pronto. Professora, então a TPO ela vai ficar baixa, né? Na PTI. Sim. É porque eu acho que no seu slide da aula tava que ela ficava normal a alta, é por isso que eu fiquei em dúvida. Pouco elevada, aí eu fiquei meio confusa. Não, mas é pouco elevado em relação ao que você estaria esperando, entendeu? Ah, entendi. Eu achei que ela estaria, tipo, elevada mesmo comparada ao valor de referência. Na verdade, você não tem o feedback, eu quis dizer que você não tem o feedback que você esperaria, tá? Não é assim que funciona para PTI, tá bom? Entendi, obrigada. O outro slide que eu queria mostrar para vocês estão vendo esse aqui ou não? Deixa eu ver aqui. Estão vendo o slide? Tá? Então, só lembrando como é que faz a hemostasia primária, tá? Vocês têm uma lesão no endotélio, tá? Vocês expõem colágeno, vocês fazem um shear stress, que é aquele stress de cisalhamento no local. O stress de cisalhamento faz com que o fator de von Willebrand sofra um câmbio conformacional, de forma que ele se ligue, então, no endotélio. E aí, a nossa plaqueta, que tem essas glicoproteínas na superfície, um B59 e 2B3A, via um B59, ela se liga no fator de von Willebrand, e via glicoproteína 2A, 1A, 2A, se liga no colágeno. Isso faz a primeira parte da hemostasia, que é a adesão primária, tá? Aí essa plaqueta, então, ela é ativada. No que ela é ativada, ela sofre uma alteração da glicoproteína 2B3A, tá? Que passa, então, a poder formar pontes, principalmente via fator 1, que é o fibrinogênio, mas também via fator de von Willebrand, tá? Ela ativada, ela tem seus grânulos plaquetários secretados, o grânulo alfa, que secreta FP4, beta-TG, fator de von Willebrand, fibrinogênio, tá? Fibrinogênio é usado na agregação plaquetária e os grânulos, os grânulos que secretam ADP, que é um agonista plaquetário, e serotonina, tá? E aí a gente ainda tem os fosfolípidos da superfície da plaqueta que vão também ajudar a inativação plaquetária. Se eu tenho glicoproteína 2B3A com câmbio conformacional ativada, podendo ligar a fibrinogênio, agora eu vou fazer adesão plaquetária. E aí eu formo o plug plaquetário, tá? Plug plaquetário formado, em cima da superfície da plaqueta, a gente vai ter a formação dos fatores de coagulação, e aí é onde vai acontecer com os fosfolípidos plaquetários, a parte da cascata de hemostasia secundária, em que a gente vai transformar fibrinogênio em fibrina, tá? Então, observe aqui a plaqueta e a cascata de coagulação ocorrendo aqui em cima da plaqueta, que é a hemostasia secundária que eu vou começar agora com vocês. Tudo bem?
Daqui? Sim. Sim, sim. Então, tá bom. Então, vamos começar a hemostasia secundária. B. Saúde da adulto, históricos. Hemostasia secundária. Bom. Só que a gente já... Ah, peraí. Vocês não viram o primeiro slide porque eu não projetei ele. Deixa eu projetar aqui. Bom, então vamos para a hemostasia secundária aqui, tá? Primeira parte do slide, vocês já viram, o meu primeiro slide aqui, que é o que a gente diferencia hemostasia primária e secundária. Eu vou falar agora desses distúrbios que estão à direita, tá? Lembrando, hematoma é típico, tá? Sangramento tardio é típico, então é importante vocês fazerem história clínica com o paciente. É típico ser no sexo masculino, porque é onde estão as hemofilias, tá bom? Tá? Bom, então aqui a gente vai ter um quadro típico, que é chamado de hemartrose, em que vocês têm um sangramento intracavitário, aqui intraarticular, tá? As articulações mais acometidas são joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxo femoral. Com o tempo, o sangue vai irritando a cavidade articular, lembra um processo até parecido com da artrite reumatoide, tá? Vai danificando essa membrana sinovial. E com o tempo, essas crianças, adolescentes, eles não conseguem mais estender nem fletir adequadamente, eles perdem, tá, esse movimento articular. E vocês observam que, como consequência, eles vão tendo atrofia aqui proximal da musculatura, tá? Bom, a hemofilia. No Brasil, o Brasil possui a terceira maior população mundial de pacientes hemofílicos. A hemofilia tipo A é a mais comum, seguida então pela tipo B, aí mais ou menos mais de 9 mil e mil e poucos pacientes para hemofilia B, aproximadamente 70 casos novos de hemofilia grave por ano no Brasil. Os 3 tipos de hemofilia aqui mostrados, principalmente a A, deficiência do fator 8, a B, deficiência do fator 9 e a C, deficiência do fator 11, tá? É uma doença, então, ligada ao X, acho que isso a gente vê desde lá do colégio, né, uma noção que a gente já tem, tá? São várias mutações, tá? A maioria hereditária, mas a gente tem algumas mutações que são eventualmente adquiridas, tá? A mulher, geralmente, ela é portadora, tá? Geralmente ela não manifesta a doença, tá? A incidência aqui, então, de 1 em cada 10 mil homens, as manifestações ocorrem já no primeiro ano de vida, tá? E são manifestações secundárias à deficiência, então, do fator 8, distúrbio de hemostasia secundário. A gente pode ter hemorragias espontâneas, hemorragias que são precedidas por trauma, e depois de um certo tempo do trauma elas acontecem. A gente pode ter hemorragias como hematúria, como epistaxe, como melena, hematoma, sangramentos intracerebrais, retroperitoneais, sangramento de liopsoas, que é um sangramento típico aí também que a gente tem nos hemofílicos, tá? Na hemofilia B, clínica muito parecida com a A, 3 a 4 vezes menos frequente, tá? Hemofilia C, doença, uma herança autossômica recessiva, também um quadro clínico de sangramento muito parecido também, tá? A gente também vai ter nos 3 alargamento de TTPA, tá bom? Bom, conforme a gente vai classificar a hemofilia, conforme a atividade do fator, então as graves a gente tem menos de 1% de atividade do fator 8, no caso da hemofilia A, né? Moderados 1 a 5% e leves de 5 a 40% de atividade, tá? Quando vocês tiverem um paciente com sangramento, um paciente hemofílico, eu coloquei um casinho aqui para vocês, esse manual, que é o manual do Ministério da Saúde, de condutas em hemofilia, ele está disponível na internet, ele é fácil da gente acessar, tá? Como é que a gente faz? Chegou para vocês um hemofílico, eles sabem se eles são tipo A, tipo B, eles são muito bem orientados e geralmente os serviços que acompanham a hemofilia, eles têm uma planilha com os hemofílicos, se eles são A, são B, e se eles têm ou não inibidor, tá? Porque a exposição crônica aos fatores recombinantes, né, fator A, fator 8, fator 9, vocês podem fazer um anticorpo antifator, que é chamado inibidor, tá?
Bom, então quando o paciente chega, gente, vocês estão de plantão, tá? E o paciente chega, por exemplo, nesse caso aqui eu estou botando o caso mais comum, que o paciente chega com uma hemartrose, tá? Então, do joelho, e ele pesa 50 quilos. Vamos ver como é que a gente trata esse paciente. Vocês vão aqui no quadrinho, tá? Digamos que ele tem hemofilia A, primeira coluna, tá? Checa o tipo de sangramento que o paciente está manifestando, tá? No caso dele, vamos procurar aqui, ó, coluna de baixo aqui, hemartrose. Tá todo mundo vendo? Tá? Tratamento precoce ou de pequeno volume. E aí embaixo, hemartrose, tratamento tardio ou de volume maior. Então, chegou com uma hemartrose precoce, acabou de machucou, 2, 3 horas depois inchou e foi lá no hospital. A gente vem aqui e diz, bom, como é que eu trato a hemartrose? Eu tenho que elevar o fator em 20 a 30%, tá? Durante 1 a 2 dias, tá bem claro aqui na tabelinha, tá? Então, vamos voltar e fazer a conta. Bom, para hemofiliar, quanto de fator que eu preciso? Eu pego o peso do paciente, que é 50 quilos, eu pego o delta, que é o tanto que eu tenho que levar esse fator, por exemplo, 30%, como a gente checou na tabelinha. No caso da A, eu divido por 2, no caso da B, eu não divido, tá? Essa é a diferença entre as duas contas, tá? Então, no caso do paciente ter hemofiliado, deficiente de fator 8, eu tenho que dar 750 unidades de fator 8 para esse paciente durante 1 a 2 dias. Tudo bem? É isso, tá? Não tem um grande mistério. Tá? Aí vocês têm que checar o tipo de sangramento do paciente, o tipo de hemofilia e avaliar a necessidade de reposição de fator, tá? Agora eu vou comentar algumas nuances específicas, tá? Em epistaxe, geralmente epistaxe não é por distúrbio de coagulação sozinho, geralmente existe um fator local, tá? Um vasinho que rompeu, alguma coisa assim. Então vocês podem fazer um tamponamento local, vocês podem utilizar para o tamponamento adrenalina, vocês podem utilizar antifibrinolítico. Eu costumo pegar a ampolinha de Transamin, que é um antifibrinolítico, quebrar a ampolinha, colocar com gás e colocar lá dentro para tamponar. Tá? São todas as estratégias que vocês podem utilizar. Gelo, porque faz vasoconstrição. Se não funcionar, chama o otorrino para ele cauterizar. Tá? Bom, no caso das hematroses, além da restrição de fator que a gente já colocou, gelo e repouso ajudam também. Tá? Bom, hemorragias tipo hematúria, eu selecionei só aquelas mais diferentes aqui para a gente comentar. O que acontece se o paciente tiver com uma hematúria macroscópica e vocês derem para ele fator com o sangue passando dentro do sistema urinário? Qual a complicação que a gente pode ter? Obstrução? Obstrução, exatamente. Ele coagular tudo lá dentro. Tá? Então, é uma das situações em que eu não começo tratando o paciente dando fator. Eu começo tratando o paciente dando soro. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar bastante soro para esse paciente, para ele ficar com a urina bem diluída, bem clarinha, tá? Aí, se ele não parar de sangrar com isso, que às vezes ele para de sangrar só com isso, aí eu posso dar o fator depois. Tá? Então, são alguns detalhes aí no tratamento da hemofilia, tá? Na hemorragia gastrointestinal, vocês podem associar os antifibrinolíticos, tá? Como o Transamin, faltou o nome do outro. O Epsilon, tá? São os dois. O Transamin é o tranexânico e o Epsilon é o aminocapróico, tá? Bom, vocês podem associar a medicações antifibrinolíticas, tá? Associar antiácidos também. No traumatismo craniano, todo hemofílico que baixa a cabeça, gente, não interessa se ele desmaiou ou não, é igual a tomografia, tá? Então, isso é uma outra coisa que é diferente, tá? Tem que fazer tomografia, pequem pelo excesso, tá? Se tiver, geralmente tem sangramento, se tiver sangramento, a gente tem que levar o fator a 100% no início, depois na manutenção 80%. Também tá na tabelinha, só ir lá na tabelinha e olhar, tá? Bom, que mais? A gente, às vezes, usa a reposição de fator para preparo dos pacientes em cirurgias de pequeno, médio, grande porte. Então, vai depender do tipo de cirurgia, o tanto que eu vou levar o fator do paciente, tá? Aqui tem tabelinha também mostrando, tá tudo muito bem descrito para o paciente hemofílico. Você checa o tipo de procedimento que ele vai fazer, se é hemofilia A na primeira coluna, hemofilia B na segunda coluna, e o tanto que a gente tem que levar o fator para cada procedimento. Então, vamos pegar aqui uma endoscopia digestiva alta com biópsia. Eu tenho que levar o fator, tá, a 80%. Então, a mesma conta, trocando delta por 80%. Tá bom? E vocês preparam o paciente para aquele procedimento, tá?
Dentista, a mesma coisa, só checar o tipo de procedimento e fazer a infusão do fator, tá? Bom, na minha época de residência, a gente não tinha a dose profilática de fator no Brasil. Tudo que a gente tinha era o que a gente chamava de DDU. A DDU é uma dose domiciliar que os pacientes hemofílicos cadastrados que faziam acompanhamento regular, eles tinham guardado com eles, tá? Para uma emergência. Então, ou ele machucou, ele mesmo se aplicava, que era o tempo de chegar no hospital. E a dose da DDU elevava o fator em torno de 20% a 30%, tá? Então, o que acontecia? É um tratamento sob demanda. Você machucou, você trata. Então, cronicamente, você vai machucando. É diferente de você evitar que o fator esteja baixo, que você sangre e que você faça lesão articular. Porque com o tempo, essa lesão articular ela é irreversível, tá? Bom, outra coisa que é importante, tá? É a gente avaliar periodicamente se esses hemofílicos que estão sendo expostos a esses fatores recombinantes, se eles não estão fazendo um anticorpo antifator, tá? Porque aí o fator deixa de fazer efeito, principalmente se esse anticorpo antifator, esse inibidor, for de altas doses, tá? Uma alta resposta, tá? Então, existe uma triagem que a gente faz, eu coloquei aqui para vocês, ao diagnóstico de hemofilia, a gente quantifica se existe inibidor, a cada 5 a 10, tá? Doses, então, até a 50ª dose, depois a cada 3 meses, até a 100ª aplicação, depois a cada 6 a 12 meses. Então, periodicamente, nos programas de acompanhamento de hemofílicos, a gente vai fazendo a dosagem desses anticorpos, tá? Bom, e aí a gente classifica esses pacientes com anticorpos de baixa resposta, quando eles são menos de 5 unidades de Bethesda, e de alta resposta, quando eles são mais do que 5 unidades de Bethesda, tá? E aí, por que isso é importante, essa classificação, tá? Porque no paciente que tem um inibidor de baixa resposta, se eu duplicar a dose do meu fator, tá? Eu consigo grudar todos os anticorpos, todos os inibidores, e aí sobrar fator para o que eu precisava. Tudo bem? Esse é o raciocínio. Mas no inibidor de alta resposta, eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que lançar mão de medicações que a gente chama de bypass, que ativem a via da coagulação abaixo da onde está o fator deficiente, tá? Então, observem aqui na tabelinha os pacientes hemofílicos de baixa resposta, tá? Vocês dobram a dose, tá? Nos de alta, com inibidores de alta resposta, usem agentes de bypass, que podem ser o complexo protrombínico ativado ou o fator 7 ativado. Medicação extremamente cara, tá? Muito caro o fator 7 ativado. Mas, para essas situações específicas, o Ministério disponibiliza a medicação para os pacientes, tá? Aqui estão as doses do complexo protrombínico, tá? E do fator 7 ativado, tá bom? O complexo protrombínico, gente, ele é rico em fatores dependentes de vitamina K, 2, 7, 9, 10, tá bom? Que aí fica fácil de vocês memorizarem o que está dentro do complexo protrombínico, tá? Lembrem que a via do fator 7, a via do TP, tá? A via extrínseca, ela é capaz de ativar a via comum. Então, se eu dou fator 7, eu não preciso da via intrínseca para ativar. Eu ativo via extrínseca. Por isso que a gente faz o bypass com fator 7 ativado, tá? Nos pacientes com hemofilia mais leve, tá? Ou inibidores de baixa resposta, esses podem ajudar fazendo também a desmopressina, aquela mesma que a gente usava no fator de von Willebrand, tá? É uma outra opção. Bom, e aí o que mudou, tá? Mudou que hoje, e no mundo já se fazia há muito tempo, tá? Se não me engano é desde 2012, deixa eu só lembrar, acho que é 2012, tá? Que no Brasil começou a fazer, tá? Então é mais ou menos recente, tá? Não lembro se eu coloquei a data. Não lembro se eu coloquei a data aqui para vocês. Botei 2011, dezembro de 2011, então mais ou menos de 2012, tá? Começou a ter no Brasil a profilaxia, tá? Você começou a fornecer para os pacientes hemofílicos a medicação
porque ele começa a fazer uso de algumas doses semanais e ele então para de ter os sangramentos. Ou seja, você começa a usar antes do sangramento. Isso diminui o dano articular, tá? Bom, então a gente tem o tratamento sob demanda, que é aquele machucou, vai ao hospital e faz a medicação. A gente tem um tratamento que chama de profilaxia primária, que é o tratamento regular contínuo iniciado na ausência de doença articular e antes dos 3 anos e da segunda hemartrose, tá? A gente tem a profilaxia secundária, que é um tratamento regular contínuo iniciado depois da segunda hemartrose e antes do início da doença articular. E a gente tem profilaxia terciária, que é o tratamento regular contínuo iniciado após o início da doença articular. E a gente tem aqueles pacientes que não fazem uso contínuo, que a gente chama de tratamento intermitente, com menos de 45 semanas ano, tá? Quais são os benefícios e os problemas da profilaxia primária? Benefícios, tá? Redução de frequência de sangramentos, melhor rendimento escolar, prevenção de hemorragia intracraniana, melhor inserção social, redução de internações e cirurgias. Pra vocês terem uma ideia, na minha época de residência, tinha um dia no ano que a gente fazia fator para todas as crianças hemofílicas que eram acompanhadas e levava eles para aquele parque que tinha em São Paulo, acho que não lembro se era Hopi Hari, mas levava eles para o parque, porque eles não tinham essa possibilidade de ir, porque eles não podem se machucar, tá? Hoje, com a dose profilática, não. Hoje, com a dose profilática, o paciente consegue levar uma vida relativamente normal, tá? Mas, por outro lado, o que acontece se eu uso muito o fator, tá? Eu posso ter mais desenvolvimento de inibidores, que são esses anticorpos antifatores, tá? Geralmente, como é intravenoso, né, vocês vão ter que passar catéter no paciente de vocês, lidar com catéter, tá? E lidar com possíveis complicações de catéter, tá? Os critérios, então, para profilaxia no Brasil, profilaxia primária é uma idade de até 36 meses e pelo menos uma hemartrose ou sangramento intracerebral, está adequadamente registrado, termo de consentimento e não tem inibidor, tá? A periodicidade, após 2 artroses na mesma articulação dentro de 3 meses consecutivos, após 3 hemartroses em qualquer articulação em qualquer período de tempo, ou após 3 sangramentos dentro de 3 meses consecutivos. Vocês começam com essa dose de 50 unidades por quilo uma vez por semana, passa para 30 unidades por quilo 2 vezes por semana e 25 unidades por quilo 3 vezes por semana, tá? E a profilaxia secundária no Brasil inicia com 2 doses por semana. Bom, existem outros distúrbios de coagulação secundário, deficiências relacionadas aos outros fatores. Os outros fatores, que não fator 9, 8 e von Willebrand, a gente não tem, geralmente, fator comercial recombinante disponível, muitas vezes a gente tem que dar plasma para esses pacientes, tá? Lembrar que quando a gente vai calcular a frequência do plasma, tá? E o tanto que a gente quer alcançar de resposta, a gente tem que considerar o que é nível hemostático, tá? Dos pacientes. Então, eu não preciso por exemplo, aqui o nível hemostático do fator 11 é 30%. Eu não preciso botar o fator 11 em 100%. Se eu chegar em 30%, ele está no nível de fazer a coagulação, tá? E a meia-vida do fator, porque geralmente eu vou ter que repetir a medicação que eu estou dando, o plasma, para manter aquela meia-vida. Então, a cada 3 dias, por exemplo, tá? Bom, isso aqui eu já comentei. Tá? O CRIO, que eu não comentei com vocês, o plasma, né, a gente já comentou que tem os fatores de coagulação, a dose vai de 10, 15 a 20 miligramas por quilo de peso, tá? O CRIO, tá, a gente vai utilizar principalmente para fibrinogênio, tá? E também pode utilizar para deficiência de fator 13, tá? A gente tem um sintético que chama hemocompletan hoje, tá? Que também substitui o fibrinogênio, tá? Bom, aqui os tipos de fatores disponíveis pelo Ministério, nas doses disponíveis. E é isso, de hemostasia secundária, vocês terem uma ideia do que é hemofilia. Dúvidas, gente? Alguma dúvida? Professora, eu acho que não. Bom, para a gente fechar, vamos ver um pouquinho de CIVD e hepatopatia, tá? Deixa eu só projetar esse pedacinho rápido, vai ficar ainda dentro do nosso horário. Bom,
Então, na CIVD, que é chamada coagulação intravascular disseminada, vocês vão ter uma ativação sistêmica da coagulação, tá? Quando a gente ativa a cascata de coagulação, a gente termina no final, tá? Por gerar trombina e transformar fibrinogênio em fibrina, tudo bem? Tá? O fibrinogênio, tá? Ele vai ser utilizado, essa fibrina vai ser utilizada para a estabilização do coágulo com pontes com fator 13, tá? Não sei se vocês lembram disso direitinho ou não, da cascata de coagulação? Ou querem que eu repasse o slide da fisiologia? Pessoal, vocês estão aí? Sim, professora. Vocês lembram direitinho da cascata de coagulação até a formação de fibrinogênio e fibrina ou não? Se quiserem, eu repasso esse slide, lá da fisiologia. Eu acho que pode repassar, por favor. Então, vamos lá. Vou só abrir ele aqui. Bom, então o que acontece? A gente tem hoje um conceito um pouco diferente, tá? Que é o conceito da hemostasia in vivo, tá? Eu mostrei para vocês in vitro a via do TP, do TTPA, a via comum, ok, transformar fibrinogênio em fibrina. Mas em vivo a gente tem um conceito diferente, tá? A gente tem esse complexo que a gente chama complexo tenase, que pode ser extrínseco ou intrínseco, e o protrombinase. Então, o que acontece? O fator tecidual, que vocês estão vendo aqui em vermelho, ele é exposto em algumas situações, tá? Como, por exemplo, um dano endotelial, uma inflamação, uma ativação sistêmica, uma infecção, monócitos ativados, um câncer, tá? Então, são todas coisas que expõem fator tecidual. O fator 7, um percentual do fator 7, ele circula já ativado, diferente dos outros fatores, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho fator tecidual e eu tenho fator 7, tá? Eu vou ativar, então, a cascata de coagulação da via extrínseca, tá? Até a formação do fator 9 ativado e do fator 10 ativado, tá? Do outro lado, no complexo tenase intrínseco, tá? Se eu tenho fator 9, fator 9 ativado, tá? Fator 10 e o fator 8 ativado, tá? Eu vou conseguir ativar, então, o fator 10. E aqui na via da protrombinase, vocês vão ter que o fator 10 ativado, tá? Utilizando como cofator o 5, tá? Ele vai transformar o 2 em 2 ativado e no final vocês têm a formação de trombina. Tá? Eu sei que parece complexo, mas com o tempo a gente memoriza essa sequência, tá? Então, lembrando, o fator 7 ativado, se ele encontra um dano tecidual qualquer, uma infecção qualquer, uma inflamação qualquer, tá? Como ele circula ativado, ele já desencadeia a via, tanto direta do protrombinase, quanto é capaz de ativar o complexo tenase intrínseco, tá? Tenase extrínseco e tenase intrínseco, chamado de tenase, porque ativam no final o fator 10. Se eu tenho o fator 10 ativado com o fator de 8, no final eu sou responsável pela ativação do 2. 2 ativado, eu tenho formação de trombina, tá? É isso que a gente está vendo aqui, então. Então, 7, fator tecidual, tá? 10 em 10 ativado, 9 em 9 ativado, tá? 9 ativado com 8 ativado, mais 10 ativado, tá? Aqui 10 ativado, formação de trombina. Trombina é capaz de ativar o fator 8, fator 5, fator 11, plaquetas. E aí a gente vai ter um feedback, que é uma alça de amplificação, tá? Com tudo isso, eu gero uma grande quantidade de trombina, que é o fator 2 ativado.
tá? Fator 2 ativado, eu transformo fibrinogênio em fibrina, tá? E aí o próximo passo, eu entrelaço essas fibras de fibrina para estabilizar o meu trombo, tá? E para isso, faz parte também a ativação do fator 13, tá? Aí eu formo aquele primeiro trombo, tá? Então, isso é importante para vocês entenderem a CIVD. Vamos voltar aqui no slide da aula. O que acontece na CIVD, então? Na CIVD eu vou ter uma ativação sistêmica da cascata de coagulação, vai estar todas essas vias que eu comentei ativadas, formando trombina, tá? E muita trombina transformando fibrinogênio em fibrina, tá? Se eu gasto todo o meu fibrinogênio, se eu estou formando, vamos pela a parte inicial, se eu estou formando muito trombo, tá? Certo? Estou formando muita trombina, estou formando muito coágulo, eu formo trombo. Então, uma das manifestações da CIVD, tá? Pode ser a trombose, que a gente já vê, tá? Mas com o tempo, eu estou fazendo tanta trombose, transformando tanto meu fibrinogênio em fibrina, que o meu fibrinogênio cai. E laboratorialmente vocês veem os níveis baixarem de fibrinogênio, tá? Aí não sobra fibrinogênio. Se não sobra mais fibrinogênio, eu não consigo mais formar essa rede de fibrina para estabilizar o trombo. Se eu não tenho trombo, eu não consigo fazer nenhuma displasia do paciente. E aí o paciente começa a sangrar, tá? Então, o quadro da coagulação intravascular disseminada é um quadro bastante dramático, em que você tem um paciente que está trombosando e sangrando ao mesmo tempo. Ele sangra um paciente geralmente grave, tá? Geralmente ele está em UTI, e aí ele sangra da traqueostomia, ele sangra do orifício de punção, ele sangra por todos os lados ao mesmo tempo que ele faz vários hematomas e ele pode ter trombose ao mesmo tempo também, tá? É um quadro bastante grave. E a gente trata, idealmente, tratando a causa de base, tá bom? Tá? Existem várias causas associadas à CIVD, a gente tem tumores associados, falei para vocês que muitos tumores expressam fator tecidual, são capazes de ativar a cascata de coagulação, tanto que em tromboses inexplicadas, uma das nossas investigações é a avaliação de câncer oculto, tá? Doenças obstétricas também muito comum, né? Embolia miniótica, placenta abrupta, doenças vasculares como hemangioma gigante, aneurismas, tá? Podem levar esse consumo crônico dos fatores de coagulação, doença hepática, pancreatite, picada de cobra, entre outros, tá? Bom, esse é o quadro clínico que você vê o paciente. Vocês veem que ela tá toda enfaixada aqui, porque estava sangrando dos orifícios com grandes equimoses, tá? Quadro bastante dramático, tá? Sangramento, hemorragia, geralmente associado à insuficiência de alguns órgãos, tá? Disfunção hepática, pulmonar e trombose. Aí é um quadro muito difícil da gente manejar, tá? Se ele está trombosando, a gente tende a anticoagular, se ele está sangrando, a gente tende geralmente a gente bota a plaqueta em 50 mil, checa o fibrinogênio, repõe os fibrinogênio, bota o fibrinogênio em níveis hemostáticos, geralmente acima de 100, 150, tá? Existe uma doença hematológica, que é a leucemia promielocítica, também chamada de anemia M3, que faz CIVD também, tá? Então, é uma doença que também chega sangrando para a gente, trombosando. Se aspira o mielograma do paciente, ele coagula na seringa, ao mesmo tempo que o paciente está sangrando, tá? Então, também é uma emergência, tá? E nesses casos também a gente deve manter a plaqueta do paciente em níveis de CIVD, que é acima de 50 mil, tá? Existe um score que o pessoal coloca para cálculo de CIVD, tá? Coloquei ele aqui para vocês. Na prática, eu falo para vocês que eu uso muito, porque o quadro é muito típico, né? Consumo de plaqueta, alargamento de anticoagulação, queda de fibrinogênio, paciente com clínica, tá? Mas para quem quiser, tá aqui o score disponível, tá? Ó, aqui, só para vocês compararem um diagnóstico diferencial, né, de PTT aqui com CIVD, tá? Então, as plaquetas podem estar diminuídas nos dois, o fibrinogênio está diminuído na CIVD e está normal na PTT, tá? O dedímero aqui está aumentado na CIVD, tá? Os esquizócitos podem estar presentes nos dois quadros, tá? Na PTT a gente tem tempos de coagulação normal e na CIVD a gente tem os tempos alterados, tá? Adams 13 baixa na PTT e normal na CIVD, tá? E a gente tem a CIVD aguda e a CIVD crônica. A CIVD crônica a gente vê mais nos casos de tumor, tá? Tumor de estômago é um dos que causam bastante CIVD, tumor sólido, né? Bom, e aí só para vocês compararem aqui, as plaquetas estão reduzidas na aguda, variáveis nas crônicas, os tempos de coagulação ainda estão normais,
nas crônicas estão alteradas na aguda, tá? Os níveis de fibrinogênio reduzidos na aguda, normais a elevados na crônica, o paciente na crônica está mais inflamadão, tá? O fator 5 e o fator 8 estão reduzidos, tá? E normais ainda na crônica, e a produto de degradação da fibrina e dedímero estão elevados nas duas, tá? Uma situação que confunde muito a gente é um paciente grave que está evoluindo, às vezes, com alteração hepática, e a gente não sabe se ele está em CIVD ou se ele está em insuficiência hepática, tá? Então, essa é uma dica que eu vou passar para vocês. Quando a gente tem um problema hepático, o fator 8 sobe e os outros fatores de coagulação caem, porque eles são produzidos pelo fígado e o fator 8 é pelo endotélio, tá? Então, na CIVD, a gente consome todo mundo. Então, se vocês estão em dúvida do que está acontecendo, dosem o fator 5 e o fator 8, tá? Os dois estão baixos, está a favor de CIVD. Fator 8 está abaixo, 5 está... fator 8 está alto, 5 está baixo, fala a favor de hepatopatia em insuficiência hepática, tá? Que confunde a gente mesmo no paciente em UTI, tá? Então, como eu comentei com vocês, se o paciente tiver com uma CIVD com sangramento ativo, tentar manter as plaquetas acima de 50 mil, aí a gente corrige os tempos de coagulação e corrige o fibrinogênio, geralmente botando ele acima de 100, 150, tá? E se está trombosado, vocês tratam a trombose, tá? O ideal é que vocês tratem e retirem a causa de base, então, do paciente de vocês, tá? Bom. Aqui o quadro da cirrose, que é o último slide da aula, tá? Vocês observem que o quadro de cirrose, ele traz do lado um quadro de hipocoagulabilidade e do outro um quadro de hipercoagulabilidade, tá? Então, o cirrótico que não está sangrando, nem se trombosando, a gente não mexe, gente. Senão você joga para um lado ou joga para o outro, tá? Não é porque ele chegou com um TP alargado, um TTPA alargado, que vocês vão sair dando plasma para esse paciente, senão ele pode trombosar. Lembra que o fígado produz fatores de anticoagulação, tá? E também os fatores de coagulação e também as proteínas anticoagulantes naturais, tá? Então, se ele está alterado, a gente diminui um lado e o outro. Só lembrando, hipocoagulabilidade, redução dos fatores produzidos no fígado, tá? Que não tem relação com o endotélio, os dependentes de vitamina K, redução do fibrinogênio, alteração das plaquetas, a gente costuma ter trombocitopenia associada, função plaquetária alterada, inibição da plaqueta por óxido nítrico, a gente pode ter hiperfibrinólise nos pacientes com cirrose, tá? A gente pode ter hipercoagulabilidade, redução dos anticoagulantes naturais, proteína C, proteína S, de trombina, redução do plasminogênio e aumento dos fatores derivados do endotélio, como eu já comentei, como o fator 8, fator vamos lembrar. Tá? Então, em geral, a gente não mexe, a não ser se o cirrótico chegou sangrando, aí sim, checa se a plaqueta está baixa ou não, repõe plaqueta se precisar, checa coagulograma e repõe plasma se precisar, tá? Ou dá vitamina K, que também ajuda a elevar os níveis dele também em certas ocasiões. Se ele não chegou sangrando, não mexe, não interessa que os tempos estejam alargados, tá? E vice-versa, se chegou trombosando, a gente só vai anticoagular se precisar. Lembrar que a anticoagulação no paciente cirrótico, vocês têm que checar se ele tem varizes de esôfago ou não, tá? E checar a função hepática. Às vezes vocês têm que fazer uma coisa mais reduzida, porque pode ter risco de ruptura das varizes de esôfago, tá? É isso, gente. Dúvidas de estudo de coagulação? Exatamente 1h59. Concluímos aqui a aula toda. Alguma dúvida? Deixa eu passar para você só o link, tá, gente, do formulário de presença. Mandando agora para vocês se preencherem. Vou ter que só que mudar aqui, porque eu acho que vai passar das 18 horas, né? Deixa eu só mudar aqui os settings aqui do formulário, vou botar para 18h15. Vai dar tempo de vocês preencherem. Bom, então aqui está o formulário de presença, estou enviando aqui no chat. Cadê o chat? Um pouquinho que o meu chat sumiu. Pronto, cheguei aqui. Opa. Para mim não apareceu. Ah, não, agora apareceu, professora. Fez aí? Apareceu. Veja se está abrindo.
Estão conseguindo abrir, pessoal? Deu para abrir sim. Sim, obrigada, professora.